Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você a importância de nós voltarmos quando nós saímos de um determinado lugar e de onde nós não deveríamos ter tirado os nossos pés. E para isso, eu vou te dar o exemplo de duas pessoas na Bíblia que saíram de onde não deveriam, mas tiveram o bom senso de voltar e ali tiveram suas vidas mudadas. A primeira é uma mulher que chama Noemi. Ela morava em Belém e ela, com a sua família, seu marido e seus filhos, mudaram para uma terra de Moabe. E ali eles permaneceram por algum tempo. Só que lá ela vai perder o marido, ela vai perder os 2 filhos e vai ficar sozinha com as 2 noras. E aí essa mulher, ela decide voltar. Ela decide voltar para Belém, que era a cidade de onde ela tinha saído. E quando nós paramos para ver, muitas vezes a nossa saída da presença de Deus, a nossa saída da direção de Deus, dos caminhos de Deus, pode nos colocar em situações difíceis. Essa mulher, ela viveu 3 lutos, ela perdeu tudo que ela tinha na vida dela de estrutura, ela perdeu. Quando nós saímos da presença de Deus, nós perdemos estrutura, nós perdemos vida, nós começamos a viver num lugar que é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de engano, porque fora da presença de Deus não há nenhum tipo de promessa para nós. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, fora dele não há vida, fora dele não há vitória, fora dele não há paz, fora dele não há gozo, fora dele não há nenhum tipo de benesse para a nossa vida. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para ver se nós estamos caminhando para longe do coração do Pai. Porque se estamos caminhando para longe do coração do Pai, já sabemos que o que vem para nós não é bom. E precisamos de refazer o caminho, refazer a rota e voltar para aquele lugar original. O segundo exemplo que eu quero te dar é do filho pródigo. Filho pródigo, a mesma coisa. Ele tinha a ideia de que se ele pegasse todo aquele dinheiro, que era a herança que lhe cabia, ele iria viver da melhor forma, né? Ia viver sem compromisso com o pai, sem ter que dar satisfação ao pai. Ele ia viver à vontade. Ele não ia acabar aquele dinheiro, ele ia ter uma vida regalada por todo o tempo. Mas a verdade não é essa. A verdade é que quando ele saiu da presença do Pai, a fonte secou. A fonte de todos os caprichos dele, de todos os desejos dele, secou. Porque ele só tinha tudo aquilo se fosse junto ao Pai. Porque só o Pai é que tinha aonde dar para ele, tirar para dar a ele tudo que ele precisava. E quando nós achamos que a nossa vida, ela fora de Deus, ela é independente, e aqui nós vamos viver, e aqui nós vamos gastar, aqui nós vamos investir toda a nossa vida, gastar a nossa vida, queimar os nossos dias fora da presença de Deus, a gente vai caminhando como aquele filho pródigo, cada vez mais para um lugar de perdição, cada vez mais para um lugar de escassez, cada vez para um lugar mais de humilhação, cada vez mais para um lugar de derrota. E a derrota é grande e é aparente. Por isso que nós precisamos estar atentos quais são os passos que nós estamos dando, quais são as direções que nós estamos tomando na nossa vida. Tanto a Noemi, que foi a mulher que saiu, quanto o filho pródigo, tiveram o bom senso de fazer seu caminho de volta e vir para a terra do Pai, e vir para o lugar onde eles seriam recebidos, porque só nesse lugar que eles poderiam ter uma nova oportunidade. Eles entenderam, apesar de sofrer, apesar de chegar no fundo do poço, eles ainda conseguiram lembrar que tinham um Pai, conseguiram lembrar que tinha um lugar para onde voltar. E nós, enquanto nós estamos vivos, nós temos para onde voltar. Nós temos como arrepender dos caminhos que nós estamos trilhando, das palavras que estamos pronunciando, do estilo de vida que adotamos, mas voltar para o Pai, abandonar todas essas práticas e voltar para Deus. Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Que durante o seu dia, durante essa noite você vai dormir, né? Durante o seu dia também que você tem na sua vida, você comece a meditar em todo o tempo, nas 24 horas, você comece a meditar na sua vida. O que você tem feito que tem te afastado de Deus, para que você refaça esse caminho e volte para os braços do Pai. Ele está com os braços abertos e Ele te espera. E não há muito tempo. O
porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, acaba-se essa oportunidade. E se nós partirmos antes de Jesus voltar, se nós morrermos antes de Jesus voltar, então também as nossas oportunidades se acabam. Por isso a necessidade de estar atento, com os olhos abertos e fazendo como Noemi e fazendo como o filho pródigo, lembrando que nós temos para onde voltar e fazermos essa correção de rota. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.